Graça, paz e misericórdia vos sejam multiplicadas nesta noite. Noite especial, irmãos, onde nós estamos nos aproximando de uma data importantíssima para a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos para comemorar na quarta-feira, dia 31 de outubro, os 501 anos da Reforma Protestante do século XVI. Um movimento que foi de extrema importância para que hoje estivéssemos aqui juntos e, acima de tudo, levantando a nossa bandeira em defesa do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Antes de falar com vocês sobre o texto que está presente no meu coração, eu vou dizer para vocês algo que me aconteceu ao passar pela última junta médica na sexta-feira, dia 19 de outubro. Como eu havia dito para vocês, o médico que cuida de mim, ele já estava com todos os meus últimos exames nas mãos. Ou seja, eu não tinha conhecimento nenhum dos resultados que os exames apresentavam. Ele já tinha e já havia conversado também com a sua equipe médica e eu fui então para o INCOR na sexta-feira. Fui o último a ser atendido. Eu esperei aproximadamente cerca de 5 horas para ser atendido na sala e então ouvir o diagnóstico de 6 médicos, todos eles cardiologistas, que examinaram o meu caso. Eu havia dito para vocês algumas semanas atrás que nesse dia 19 eu esperava uma resposta de Deus. Quem estava aqui lembra disso. E eu disse, eu creio pela fé que Deus vai me dar um novo coração. E disse para vocês, também creio pela fé que Deus pode desobstruir todas as minhas veias e artérias que têm trazido prejuízo para o meu coração. E para o meu, não espanto, mas espanto deles, quando começaram a olhar os exames, o médico que cuida de mim, ele já foi imediatamente dizendo, vejam o que aconteceu com a base do ventrículo esquerdo. Eu não tenho massa muscular para fazer uma revascularização, que segundo eles seria o procedimento mais eficaz nesse momento, e este procedimento me daria melhores condições de saúde. Mas o que aconteceu? Deus é tão maravilhoso e capaz de confundir os homens sábios, que Ele, quando quer agir, Ele age da forma como Ele quer. Acreditem vocês, de 2 artérias do meu ventrículo esquerdo seriamente comprometidas, nesse período o que aconteceu? Ramificações foram criadas pelo meu próprio coração, de maneira que a parte dele que funciona recebesse sangue suficiente para que ele ainda continue trabalhando e me dando condições de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Foi espantoso, porque eles falaram sobre bypasses. O bypass nada mais é do que uma determinada região obstruída, e então acontece de um novo caminho ser criado para que aquela região obstruída não venha trazer prejuízos para o funcionamento da musculatura do meu coração. Primeiro, diversas veias novas surgiram. Em segundo lugar, o meu coração, que estava ligeiramente, digamos assim, inchado, já não apresenta mais o mesmo estado de inchaço. Por quê? Porque ele está sendo irrigado. E porque está sendo irrigado, significa que ele já não está sofrendo tanto como antes.
E os médicos, então, olharam para toda aquela situação e ficaram, entre eles, conversando, usando uma série de termos médicos que eu não consigo realmente entender, mas o pouco que eu conseguia captar me fazia compreender de que algo estava acontecendo. E dentro do meu coração brotou a esperança e eu disse: Deus está agindo e está cumprindo a sua promessa. Eu vou viver. Eu vou viver. E digo mais para vocês, irmãos, eles já estão descartando a possibilidade da revascularização. Vou passar por nova junta médica daqui a 2 meses. Terei que comparecer ao hospital agora no final de novembro. Parte da minha medicação foi modificada, alguns remédios foram acrescentados e eu estou tomando em maior dosagens, porque eles acreditam que com a mudança da medicação e com esta nova roupagem, digamos assim, que meu coração está recebendo, eles acham que benefícios futuros poderão surgir. Eu acredito que vou ficar bom. Eu acredito que Deus vai me curar desta cardiopatia. Eu acredito que Deus pode fazer também um milagre na sua vida. Seja o que for que você esteja necessitando, eu acredito que Deus, pela sua graça e poder, Ele pode sim fazer um grande milagre na sua vida e mudar radicalmente a sua história. E Deus está mudando a minha. Deus está mudando a minha história. E Deus levantou uma pessoa que nunca me viu, para numa quarta-feira pela manhã, numa reunião de oração, que eu fui convidado para pregar, haviam 83 pessoas presentes. Uma reunião de oração às 9 horas da manhã, 83 pessoas presentes. E Deus usou uma pessoa que nunca me viu na vida. Esta pessoa estava dando uma palavra introdutória, de repente ela parou, olhou para mim, apontando para mim e disse: olha, o Senhor te diz nesta manhã, tu vais ter um novo coração e vais viver para a glória de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que Deus, quando Ele quer usar alguém para falar com você, Ele vai usar. E isso é testificado no seu coração. Irmãos, eu estou muito feliz. Estou feliz porque o poder de Deus se manifesta na minha vida e Ele está mudando a minha sorte e a minha história. Eu quero que você diga amém. Amém. Alto e forte. Amém. Que assim seja para a glória de Deus. Agora, o texto bíblico. Evangelho de Atos, Evangelho não, me perdoem, livro de Atos, irmãos. Atos dos Apóstolos. Nossa reflexão estará pautada na porção do capítulo 18, do verso 24 ao verso de número 28. Atos 18, do verso 24 ao verso 28. Peço que você, por favor, se ponha de pé e nós estaremos fazendo a leitura alternada do texto que está em destaque nesta noite. Leiamos, irmãos. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras.
Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Juntos, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Palavras das Sagradas Escrituras para a nossa reflexão. Curvemos as nossas frontes. Poderoso Deus, humildemente eu venho te pedir que neste momento, Senhor, o Teu Espírito Santo me venha capacitar, trazendo luz ao meu entendimento, trazendo luz para todos os Teus filhos que se encontram na Tua casa nesta noite, de maneira que, Senhor, a Tua palavra seja pregada e ela encontre uma resposta positiva dentro de cada um de nós, em meio à convocação que o Teu Espírito nos faz no presente momento. Senhor, anula o homem, anula o meu eu, e que a minha mente esteja completamente cativa e sensível a tudo aquilo que Tu me deres, para transmitir ao coração dos Teus filhos, para que eles sejam edificados por meio da Tua graça na Tua palavra. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Supremo Salvador. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. O texto bíblico nos fala de uma pessoa culta. O texto nos revela um homem de característica extremamente eloquente. Um homem, portanto, preparadíssimo para anunciar as sagradas letras ao povo. Um homem que tinha profundo conhecimento nas Escrituras, mas, segundo o texto, deixava a desejar em alguns aspectos. Prestem atenção nisso, porque é de vital importância. Este homem fora educado na escola de Alexandria, escola naquele tempo de grande nome, onde grandes eruditos eram formados. Uma escola capacitada que fazia com que todos aqueles que nela experimentassem ensino eram capazes de obter enorme prestígio. Alexandria, cidade do Egito. Portanto, esta pessoa que está aqui no texto, diante dos nossos olhos, era um homem de comunicação expressiva, era um homem com características de mestre e que também demonstrava conhecimento da palavra de Deus. Entretanto, como eu disse, é importante destacarmos este ponto. Este homem ainda tropeçava em determinados fundamentos da fé cristã. Seu nome nos é indicado, Apolo. Apolo era um homem extremamente culto. E quando nós pensamos sobre a questão da cultura, quando pensamos sobre a questão do conhecimento, os reformadores, já no passado, tinham todo o cuidado com relação à questão do conhecimento. Por que tinham todo o cuidado? Por que tamanha preocupação com as pessoas que se revelavam extremamente eruditas e conhecedoras de determinados assuntos pautados nas Escrituras Sagradas? Irmãos, reside um grande perigo por detrás do conhecimento. Sabem por quê? Porque o conhecimento pode trazer soberba e aridez para o coração de um homem.
Esta é uma grande verdade. E os reformadores muito se preocupavam com esta questão no passado. Eu digo para vocês nesta noite, pessoas doutas, pessoas equilibradas, pessoas eloquentes, pessoas de profundo conhecimento, podem sim, em determinados momentos, serem afetadas pela questão da soberba e raras vezes, garanto para você, encontramos alguém reconhecidamente erudito que seja modesto. Preste atenção. Paulo nos alerta sobre esta questão com muita propriedade, quando ele fala para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 1, segunda parte, veja o que Paulo diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Uma alma orgulhosa, ela não costuma ouvir conselhos, ou até mesmo coisa alguma que parte de alguma pessoa que ela olhe para ela e julgue ser esta pessoa inferior. Pessoas orgulhosas e soberbas não permitem que o amor seja, portanto, o objeto principal de um diálogo. Pessoas soberbas, pessoas orgulhosas são cheias de dogmas. E o dogma é uma grande dificuldade para os homens. Por quê? Porque o dogma é algo que se fecha em si mesmo. O dogma jamais abre espaço para uma discussão, para uma ponderação, para uma consideração, para um pensar diferente. O dogma não permite que outro pensamento traga qualquer tipo de confronto. Porque se o dogma se sente ameaçado, ele vai revidar. E esta é uma verdade, irmãos. Há muita gente com conhecimento, mas que infelizmente falta amor e estão cheias de dogmas em si mesmos. Ou seja, são pessoas dogmáticas. Vejam, portanto, o perigo do saber, do muito conhecimento. Por isso, Paulo destaca essa questão. Vejam, Paulo diz mais ainda: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém viver. Vocês me entenderam? As palavras são muito fáceis de serem compreensivas. Se alguém julga saber muito, ou até mesmo alguma coisa, Paulo diz, com efeito não aprendeu ainda como convém viver. E posso acrescentar, como convém saber. Gente importante não gosta de ser corrigida. Você conhece alguém importante? Se conhece alguém importante, tente de alguma forma se aproximar dele e apontar alguma coisa que você discorda. Você vai ver como ele reage. Gente importante não gosta de ser confrontada. Muito menos, como eu já disse, por pessoas que por eles não merecem crédito. Todavia, irmãos, este não é o caso do nosso doutor. Eu me refiro a Apolo. Apolo, embora fosse erudito e um homem de grande conhecimento, Apolo demonstra o quê? Não ser uma pessoa dogmática, pelo contrário, se mostra ser uma pessoa aberta para ouvir posições diferentes. E o texto nos mostra isso de uma maneira muito eficaz. Eis, portanto, aqui no texto, Deus entrando na vida de Apolo e, digamos,
aparando determinadas arestas, corrigindo de forma que ele se tornasse um homem culto, sem que a soberba tomasse conta do seu coração. Aí está a beleza do Evangelho. Priscila e Áquila, ao saberem da presença de Apolo, o que fazem? Se dirigem ao local onde o grande erudito está expondo para os judeus as sagradas letras. E ao ouvirem o orador, se preocupam. E o que eles fazem neste momento? Eram diplomatas, mas não podiam de maneira nenhuma se tornarem omissos diante da situação que testemunhavam diante dos seus olhos. Ou seja, brota no coração de Priscila e de Áquila o desejo de fazer alguma coisa. Ou seja, precisamos agir em favor deste homem e, consequentemente, agindo em favor dele, estaremos agindo em favor do Evangelho de Cristo Jesus. Você entende isso? É o que nos mostra o texto. Eles preferiam perder a amizade deste homem, deste pregador culto e erudito, a perder a oportunidade de conferir com ele a verdadeira mensagem do Evangelho. Lutero, já no tempo da Reforma, expressa algo importante sobre essa questão. Palavras que eu encontrei num livro que fala sobre a vida de Lutero. Olha o que Lutero fala. Preferiria que mestres verdadeiros e fiéis me repreendessem e me condenassem, até mesmo me reprovassem dos meus maus caminhos, a que hipócritas me bajulassem e me aplaudissem como fosse eu um homem santo. Você está vendo a diferença de um homem humilde e que tem amor no seu coração e de um homem soberbo? Você consegue perceber que no coração do Lutero não havia dogmas? Estava aberto a quê? A conselhos, a ouvir outras pessoas, estava aberto ao diálogo. Por isso ele se torna o personagem principal da Reforma Protestante no século XVI. Irmãos, só quem gosta de aprender aceita ser corrigido. Você concorda comigo? Uma pessoa que não aceita ser corrigida demonstra não ter amor no seu coração, demonstra insubmissão e demonstra que não deseja aprender. E quem de nós aqui é suficientemente capaz ou até mesmo sabedor de todos os oráculos de Deus? Seria eu, com toda a minha formação, ousado demais ao ponto de não me permitir ser ouvido por um de vocês, ser ouvido pelo meu amigo pastor, reverendo Carlos Alberto, ou por qualquer um dos presbíteros dessa igreja? Seria eu suficientemente capaz de conduzir as coisas de maneira que não precisasse da mão estendida de qualquer pessoa para mim? Não. Este tipo de comportamento eu não quero, eu não aceito, eu rejeito, para mim é refúgio. E assim era o coração de Apolo. Priscila e Áquila, preocupados, mesmo percebendo toda a erudição daquele homem, o que eles fazem? Precisamos socorrê-lo, estender a mão para este homem, porque algumas coisas precisam ser consertadas, de maneira que ele seja aprimorado. E ao ser aprimorado, ele poderá ser usado de maneira muito mais eficaz nas mãos de Deus. Irmãos, olhem para as coisas que estão acontecendo nas nossas igrejas. Às vezes eu me sinto estarrecido e espantado com as aberrações que são ditas em púlpitos.
Justamente quando comemoramos 501 anos da Reforma Protestante, eu ouço e vejo coisas que ainda me deixam seriamente afetado e me sinto vitimado em perceber quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas por um falso evangelho. Quantas e quantas pessoas estão naufragando espiritualmente por conta de líderes que não se submetem a Deus. Líderes que não estão nem um pouco preocupados com a veracidade do evangelho, mas que na verdade querem meter a mão no bolso das pessoas e enriquecerem. E esta já era uma preocupação muito antiga. Antes da reforma, Paulo já nos alertava acerca dos falsos mestres. Porque se alguém não conhece a verdade do evangelho com verdadeira exatidão que o evangelho exige, esse homem não pode de maneira nenhuma ser um líder ou até mesmo um mensageiro da palavra de Deus. Esta é a verdade, irmãos. E o tempo todo a Bíblia nos alerta com relação a estas coisas. A mesma serpente que agiu no Éden, enganando o casal, com a sua linguagem insinuante, ainda se faz presente no nosso tempo, enganando a muita gente. A mesma serpente continua trabalhando, deixando pessoas em situações embaraçosas e difíceis no que tange a questão da espiritualidade. Paulo, de modo particular, desmascara toda essa coisa quando ele diz: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urgem, engano, veneno de víbora está em seus lábios. É um alerta. E nós, na condição de filhos de Deus, precisamos ter os nossos olhos abertos para esta situação que se faz presente. Urdir. Você sabe o que este verbo significa? Urdir é a mesma coisa que fantasiar. Urdir é a mesma coisa que tramar, enganar, ludibriar, conspirar contra algo. Já Paulo nos alertava há muito tempo atrás. E a reforma, irmãos, foi um evento marcado por grandes propósitos. Dentre eles, os principais: colocar novamente a Bíblia na mão do povo, para que o povo lesse. E não somente isso, resgatar os valores apologéticos, os valores da defesa do verdadeiro evangelho contra toda a miserabilidade que estava penetrando e naufragando a igreja. Quando Lutero se levanta, ele não queria dividir a igreja. E outra coisa, muitas pessoas entendem de maneira equivocada a palavra reforma, porque reforma protestante, o termo protestar, não é protestar contra. Errado, porque Lutero não estava protestando contra a igreja, pelo contrário, protestar vem do termo latino protestare, que significa voltar, retomar as origens. Aí, se você for traduzir o termo reforma protestante, nós podemos fazer a tradução de modo muito claro, dizendo: a reforma que pede que a igreja retome o caminho que os apóstolos deixaram e que ela havia abandonado há muito tempo. Lutero não protestou. Lutero queria que a igreja voltasse para os velhos princípios do evangelho, para as grandes doutrinas do evangelho de Cristo Jesus.
Por isso ele se levanta, é com este propósito. Mas os eruditos do seu tempo, os soberbos e os príncipes e os mestres do seu tempo não aceitaram a sua palavra. Exigiram que ele se retratasse. E ele diz: eu não posso ir contra a minha consciência, que Deus me ajude. Se vocês não me provarem, por meio da palavra de Deus, que eu estou errado, eu de maneira nenhuma me retratarei. Isso é apologia. Significa defesa do verdadeiro evangelho. Por isso, nesse tempo, é um tempo de nós acordarmos e rememorarmos o que esses homens no passado fizeram, com o objetivo de resgatar o valor do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já dizia Charles Spurgeon, nós conhecemos o grande príncipe dos pregadores, Pastor Batista. Já há muito tempo declarava Spurgeon: uma oratória formal, ela pode agradar o cérebro, mas a doutrina clara e verdadeira é que informa acerca, vejam bem, a doutrina clara e verdadeira é a que informa acerca do juízo, ela convence a consciência, dobra a vontade do homem e, mais ainda, vence o coração em pecado. É isso que a graça de Deus faz. Transforma o coração do homem e leva este homem aos pés do Senhor Jesus Cristo. É tempo de pensarmos nessas coisas, porque, irmãos, o tempo urge, o tempo está correndo, é urgente, é inadiável, é, de alguma forma, improrrogável. Nós não podemos aceitar qualquer coisa que chega aos nossos ouvidos, de maneira que o nosso coração seja corrompido e o nome do nosso Deus e o de Cristo Jesus sejam envergonhados. Púlpito é lugar sério. Púlpito é lugar que é utilizado para a proclamação do verdadeiro evangelho do reino de Deus. E o que eu mais vejo hoje são teatrólogos, homens e mulheres que usam o púlpito para divertirem as pessoas, contando piadas, fazendo brincadeiras. E a mensagem? Que tipo de edificação isso pode trazer para nós? Que benefício espiritual isso pode trazer para o seu coração? Porque quando se trata de púlpito, quando se trata desse livro, é preciso que entendamos dois fatores fundamentais. Irmãos, nós estamos lidando com a questão da alma. E a Bíblia declara que a alma é imortal. Quando tratamos de Bíblia e de Evangelho, é necessário que pensemos sobre a questão de vida e de morte. Você consegue entender a responsabilidade de um pastor quando ele está com um microfone na mão e tem a capacidade de manipular milhares de pessoas? E se ele fizer isso de maneira equivocada? E se ele urdi-las, fantasiar o Evangelho com falsas promessas, colocar palavras na boca do próprio Deus, palavras essas que ele nunca as proferiu? Trata-se de vida eterna ou de morte eterna. Você entende isso? Os seus, aqueles que estão dentro da sua casa, também estão inseridos nesse contexto. Não estão fora. Porque se você se cala, se você se omite, se você não é capaz
capaz de, em determinados momentos do seu dia a dia, mostrar a quem pertence o seu coração, o que acontecerá com eles? Vejam, portanto, a urgência do chamado. Vejam, portanto, o Senhor quando diz: ide. Nós temos uma ordem: saiam, avancem. A responsabilidade e a tarefa da igreja não é somente ficar enclausurada dentro de 4 paredes, porque há pessoas lá fora que estão morrendo. Há pessoas dentro da casa que estão padecendo espiritualmente. E o que você faz? Paulo tinha paixão por vidas. Paulo amava a gente. Paulo foi impregnado pela palavra que dizia que Deus amou o mundo de uma maneira tal, tão inexplicável, uma maneira que transcende as nossas capacidades humanas, que deu o seu próprio Filho para morrer por essas pessoas. E o que nós fazemos, irmãos? Estamos confortados? É essa vidinha que nós queremos ter como cristãos? Este é o caminho que nós vamos continuar perseverando? E pode alguém de repente chegar para mim nesta noite e diz: pastor, não invente coisas, está tudo funcionando, está tudo no seu lugar, para que se envolver com isso? A vida já é complicada, não tenho tempo. Perguntem se não arde no coração do reverendo Carlos Alberto paixão por vidas. Perguntem. Perguntem a ele se no coração dele não há peso por aqueles que estão padecendo espiritualmente. E se padecerem espiritualmente, vocês sabem para onde irão. O diagnóstico é banimento completo da presença de Deus, morte eterna. E nós temos a ferramenta, Deus nos deu um instrumento, Deus colocou nas nossas mãos esta responsabilidade. E quando comemoramos 501 anos da Reforma Protestante, que resposta nós daremos a Deus? Um dia, quando estivermos diante dele, o que diremos para ele? O trabalho era pesado, a família tomou muito tempo, as doenças me impediram. Quantas desculpas mais teremos nós em nosso coração quando o tempo urge, quando há necessidade de nós falarmos, abrirmos a nossa boca e declararmos acerca do Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas que estão, meus irmãos, morrendo sem Cristo. Afinal de contas, qual seria a nossa tarefa? Vir todos os domingos, cantar e escutar uma belíssima palavra? É somente isso o sentido da igreja? Todos nós confortados, sentados nos bancos, participarmos dos dízimos, participarmos das ofertas, participarmos dos passeios e dos eventos da igreja? É essa somente a tarefa de ser verdadeiramente cristão? Será que é só isso que Deus quer de mim e de você? Priscila e Áquila chamam Apolo, trazem Apolo. Olhe para o verso de número 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão, veja o que o casal fez, lhes expuseram o caminho de Deus. Vocês estão me entendendo? Mesmo que Apolo fosse completamente erudito e culto, havia determinadas coisas que precisavam serem consertadas. E o casal o chama e apresenta para ele o quê? Diz aqui,
o evangelista Lucas, expuseram para ele o verdadeiro caminho de Deus. Talvez o Senhor tenha me trazido aqui nesta noite para dizer isso a você. Expor ao seu coração a rota correta, o caminho correto. Ou seja, sair da mesmice, sair da vida confortável. Eu sei que todos nós temos problemas e dificuldades, mas, irmãos, há um versículo na Bíblia que eu o considero uma das coisas mais belas e gloriosas. Operando o Senhor através de você, a serpente poderá impedir? Poderá a serpente calar a tua boca? Poderá a serpente enganar os teus? Poderá a serpente continuar mantendo os teus acorrentados na miséria? Poderá a serpente ou terá ela poder suficiente para não permitir que a graça de Deus alcance o coração daquele a quem você ama e que você percebe que necessita de ser alcançado por Cristo? Quanto tempo mais você vai esperar? Se a Bíblia diz, urge, pressa, não há tempo, o tempo está passando, e vais deixar ele continuar morrendo? E quantos lá fora, irmãos, que você conhece, seja no seu trabalho, seja na sua rua, seja na faculdade, só uma pregação adequada, só uma pregação pautada verdadeiramente nesta palavra, que é a verdadeira pregação do Santo Evangelho, pode sim transformar vidas, que um dia haverão de habitar no reino de Deus. Priscila e Áquila não se acomodaram, perceberam que havia algo errado e resolveram tomar uma iniciativa. É um grande homem, homem de Deus, mas algumas coisas precisam ser corrigidas. E eles foram lá, acolheram este homem, e este homem recebeu o casal em amor, e ouviu aquilo que o casal apresentou. Ou seja, o casal apresenta para Apolo o verdadeiro caminho de Deus. Quando as verdades da graça de Deus são anunciadas, irmãos, não pode haver de forma alguma imparcialidade. Ou você anuncia todo o Evangelho verdadeiramente como ele é, ou então, se você anunciar um médio ou um pequeno Evangelho, tudo que você anuncia se torna uma grande mentira. E não vai produzir efeito na vida de ninguém. E almas serão perdidas. A verdade precisa ser anunciada com exatidão. Perguntem ao nosso pastor se não há este peso no coração dele. Perguntem a ele quando ele vai preparar um sermão, se não arde o coração dele, no coração dele o peso da responsabilidade daquilo que vai ser dito através desse microfone. Porque ele sabe da responsabilidade quando se trata de vida ou de morte. Por isso, aqui, o Evangelho precisa ser anunciado com propriedade. O Evangelho precisa ser anunciado de maneira correta. O Evangelho precisa ser anunciado no momento adequado. Crentes também precisam ouvir o Evangelho. Crentes também precisam ser edificados no Evangelho para que encontrem finalmente a morada celestial. E saber ouvir, irmãos, saber ser corrigido, saber ser despertado em amor é condição de submissão e humildade ao poder do Evangelho de Deus.
Então, talvez a minha palavra não seja uma palavra tão, digamos, boa de se ouvir. Mas a minha palavra não é corretiva. A minha palavra, ela é uma palavra dirigida a vocês em amor. É uma palavra dirigida a vocês em preocupação. De um coração de um pastor que quer que verdadeiramente você seja um instrumento nas mãos desse Deus que quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Basta que você diga: faz isso em mim. Faz, Senhor, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas lutas, com todas as aflições, com toda a complexidade que paira dentro da minha família, ainda assim, aqui estou. Senhor, aqui estou, e me ajuda a parar de olhar somente para determinadas coisas que me tiram do foco, quando o meu foco precisa ser aquele ali. O meu foco precisa ser aquele lá. O meu foco precisa ser a minha filha, o meu filho, o meu avô, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, aquele que todos os dias convive com você. Afinal de contas, que sentido teria a palavra cristão se assim você não proceder? Paulo alerta a igreja de Tessalônica nesse tempo de dificuldade, dizendo: julgai todas as coisas e retenham o que é bom. Os animadores estão aí, os enganadores estão aí. Você liga o rádio, você liga a televisão e eles estão espalhados. Julgar é provar, julgar é testar, julgar é discernir. Mas como você vai discernir, como você vai julgar se você não conhece o Evangelho? Como você vai saber a diferença entre a verdade e a mentira? Como você vai saber discernir o que é branco e o que é preto? Como você vai saber o que é falso e o que é verdadeiro? Ao comemorarmos os 501 anos da Reforma, Deus nos convoca a sairmos do caminho da mesmice e abrirmos o nosso coração e dizermos humildemente em submissão: Senhor, eu quero mudar. Chegou a hora de mudar. Eu não posso mais continuar vivendo a vida que estou vivendo. Porque um dia, você tenha certeza disso, o sangue deles lhes será cobrado. Será cobrado de mim, será cobrado do meu amigo, será cobrado de cada um de vocês. Podemos agir? Você pode fazer alguma coisa? Você pode demonstrar amor pelos seus? Você pode fazer algo por eles? Pode, pode. Você tem boca e você tem um auxílio. Você tem habitando em você o Espírito da verdade. E é Ele quem te dará as ferramentas suficientes para que você explane e fale acerca do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Enfim, ao terminar, eu espero que você nesta noite sinta a importância de examinar as Escrituras. Espero que você nesta noite sinta o quanto é vital para a sua vida a importância de meditar neste livro, olhar para a palavra de Deus e com a determinação de uma pessoa que não se contenta com a mesmice e com tudo aquilo que é superficial, banal. Não, eu quero mais, Senhor. Quero mais e mais de Ti. Quero aprender mais e mais de Ti. E quando Tu me encheres da Tua palavra, eu quero transmiti-la.
eu quero repassá-la, eu quero estendê-la, quero que as pessoas tenham suas mentes abertas e compreendam a grandeza e a sublimidade do teu infinito amor. Salmo 119, verso 18, o salmista diz: desvenda os meus olhos, para que eu compreenda as maravilhas contidas na tua lei. Tira, Senhor, dos meus olhos toda a cegueira. Tira dos meus olhos tudo aquilo que me impede de entender o que está contido no teu evangelho, de maneira que eu compreenda tudo isso, todas as grandezas e maravilhas reveladas, e guarde-as para mim. Não. Aprendeu? Agora ensine, repasse, em amor, que as pérolas divinas sejam implantadas no coração dos teus. A última frase, dizia nossos pais apostólicos no verso 16, essa frase um dia impactou a minha vida. Veja, quem na verdade contemplou a cruz de Cristo não pode falar de casos sem esperança. Há esperança para aquele que está dentro da tua casa. Há esperança para aqueles que estão lá fora. Há esperança para todos aqueles que você convive e ainda não conhecem a Cristo Jesus. Se você contemplou em verdade a Cristo Jesus, risque do seu vocabulário a palavra desesperança. Pelo contrário, encha o seu coração de esperança e permita que nesse tempo o poder de Deus se manifeste através de você. Que Deus edifique a sua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que a sua família se renda toda ela de ponta a ponta aos pés de Cristo Jesus. E que você se levante com determinação, com paixão, com ardor, com submissão e diga: quero começar hoje, Senhor. Tira todas as arestas que precisam ser aparadas para que eu comece esta tarefa e o teu nome seja honrado e glorificado através da minha vida. Deus te abençoe.